Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém. Quem está bem com Deus aí? Amém, glória a Deus. Creio que a gente tem que estar bem com Deus, né, irmãos? Se a gente estiver bem com Deus, em consequência a gente vai estar bem consigo mesmo, a gente vai estar bem com as pessoas. Agora, quando a gente não está bem com Deus, a gente não está bem consigo mesmo e também não está bem com as pessoas. Então, o termômetro para saber se você está bem com Deus é você observar se você está bem com você e se você está bem com as pessoas, se você está bem no seu relacionamento com as pessoas. Então, essas situações revelam se nós estamos bem com Deus, porque a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Em outras palavras, se você tem comunhão com Deus, vai ser fácil se relacionar com as pessoas, vai ser fácil perdoar as pessoas quando elas errarem com você, vai ser fácil caminhar a segunda milha depois que você caminhou a primeira. Por quê? Porque quem está bem com Deus recebe de Deus amor e força para caminhar bem com as pessoas. Amém, queridos? Nessa noite nós vamos falar sobre o Evangelho e seus posicionamentos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Por 2 semanas a gente vamos falando sobre aquele texto de 1 Coríntios 4,14. Falamos aí sobre o desafio, né, de sofrer por amor à obra, o desafio de falar sobre pecado, né? Hoje em dia a igreja está tímida nesse sentido, mas falar sobre pecado em amor, né, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus que ama, por isso Ele mostra o pecado do homem para que o homem possa se arrepender. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 21, nós lemos assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa ou em resgate da sua alma? Irmãos, o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho de Jesus na sua vida? O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 1,16: Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sendo judeu ou grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente vai fazer um estudo só sobre João 3,16, a gente vai encontrar algumas verdades. A primeira delas é que Deus amou o mundo. O mundo aqui significa as pessoas que estão no mundo. E esse amor fez com que Deus desse aquilo que lhe era mais precioso,
Então, por amor, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. O que Ele tinha de mais precioso? O seu Filho unigênito. Com que propósito Deus fez isso? Para dar ao ser humano a vida eterna. Ou seja, Deus não queria que o homem continuasse existindo em morte eterna, porque era essa a condição do ser humano na sua condição natural, morte eterna, por causa do pecado. É triste quando a gente vai num velório, né? As pessoas estão ali chorosas, e às vezes tem pessoas que estão ali e não entendem aquela situação. Fala, nossa, mas por que Deus permite a morte? Por que Deus permitiu uma pessoa tão jovem partir? E às vezes as pessoas começam a questionar, e não é Deus. Se a gente parar para pensar, Deus não tem culpa nenhuma disso. Quem criou a morte lá atrás? Quem foi, irmãos? O homem. O homem e a sua mulher. A morte é uma consequência de não dar ouvidos a Deus. A morte é uma consequência de brincar com a vontade de Deus. A morte é uma consequência de desobedecer a Deus. Então Deus não tem culpa da morte, porém é necessário que o homem passe pela morte para que ele deseje a vida. A morte ela é trágica, ela confronta, ela nos oprime. A morte nos mostra a nossa total incapacidade ou a total impotência, porque o ser humano ele se considera poderoso para muitas coisas, principalmente nos dias de hoje, em que a ciência está super avançada, mas não tem nada que o homem possa criar que lhe dê a condição de vencer a morte. E quando eu falo da morte, não estou nem falando da morte física, eu estou falando da morte eterna, que é a separação eterna de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para salvar. Porém, hoje a gente olha e observa que em muitos lugares, em muitos apriscos, em muitas igrejas, o Evangelho parece que perdeu o seu poder. Parece que a gente vê um Evangelho de marcas, um Evangelho de modismos, um Evangelho de muita embalagem bonita, mas de quase nenhum conteúdo significativo. Um Evangelho bonito por fora, mas vazio por dentro. Por isso a gente vê hoje muitas pessoas vindo a Cristo e em muito pouco tempo saindo da presença de Cristo, ou se afastando de Cristo, ou vivendo uma experiência de salvação muito superficial que não se concretiza na vida das pessoas. É fácil a pessoa levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, mas daqui a um tempo aquela pessoa que diz eu aceito Jesus, ela estou desistindo de Jesus, né? Então hoje eu estou falando um pouco sobre, pegando um gancho do que nós falamos pela manhã, a gente tem visto muitas pessoas que há pouco tempo atrás, você olha aí nos YouTubes da vida, estavam lá testemunhando de Jesus, e agora estão falando mal do Evangelho, né? O Larison falou do pastorzão, né? Que é aquele rapaz que era no YouTube, eu não sei se ele sempre foi um comediante gospel, se era pastor de verdade, eu não sei, mas antes ele falava do Evangelho, ele pregava o Evangelho. Agora ele diz que o Evangelho de Jesus não faz ninguém feliz. Ele diz que o Evangelho que Jesus não faz ninguém feliz. E pior, ele diz que ele não pediu para Jesus morrer por ele. Tipo assim, ele morreu porque ele quis. A gente já nasce nesse mundo com uma dívida com Deus, porque ele morreu por mim, eu não pedi para ele morrer por mim. E realmente nenhum de nós pediu para Deus morrer por nós. Nenhum de nós pediu para Cristo morrer por nós, mas Ele morreu por amor a cada um de nós. E graças a Deus, porque Ele morreu por cada um de nós. Se nós queremos aceitar ou rejeitar, isso é livre-arbítrio de cada um. Mas você chegar ao ponto de ter experimentado, talvez de uma forma muito superficial, o Evangelho e não ter vivido de verdade, isso não te dá o direito de pisar no Evangelho. Isso não te dá o direito de humilhar ou de zombar de algo tão profundo, tão cheio de significado que é a morte de Jesus. Nós não podemos avaliar, irmãos, o que significou na profundidade total e plena a morte de Jesus.
porque ele não precisava passar por essa situação. Ele só passou porque Deus não desistiu de nós, quando nós em Adão desistimos de Deus, quando nós em Eva desistimos de Deus. Ou seja, o homem desistiu de Deus no início, mas Deus não desistiu do homem. E eu lembro uma vez um estudo sobre essa questão da encarnação de Jesus. Eu fiquei assim maravilhado, porque o teólogo, ao falar sobre isso, ele fala: não temos como avaliar, porque os anjos, eles conheciam o verbo quando ele não era encarnado, e quando ele encarnou, os anjos ficaram perplexos, porque eles viram aquele que é desde o início, aquele que é desde o princípio, aquele por quem todas as coisas foram criadas, se tornando um ser humano, que é considerado pelos anjos alguém assim, muito inferior, porque os anjos são superiores em poder a nós, em glória. Porém, Deus quis se fazer um de nós. Deus quis descer a nossa condição. Com que propósito? Demonstrar que por amor Ele pôde nos salvar. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus amou o mundo para que todos tivessem a vida eterna em Cristo Jesus, e deu seu Filho para isso, mas é para todo aquele que nele crê. Se não crê, não tem salvação. Se não crê, não tem milagre, não tem mudança. E a gente precisa pensar que o Evangelho, ele não é um remendo. Deus não veio remendar a sua vida. O Evangelho é apenas um remendo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus não faz remendo. Deus não veio remendar você. Deus, ele veio transformar você de uma maneira, a maneira mais profunda que possa existir. O Evangelho de Deus em Cristo é a transformação mais profunda que o ser humano pode vivenciar nessa terra. Ela é tão profunda que ela é comparada a um novo nascimento. É um novo nascimento. E isso, irmãos, deixou Nicodemos, um doutor da lei, perplexo na época, porque quando ele chega diante de Jesus, ele queria saber sobre salvação. Nicodemos chega para Jesus perguntando o que precisava fazer para ter a vida eterna, e talvez no entendimento de Nicodemos, ele pensava assim: eu sou um doutor da lei, eu cumpro bem a lei, talvez Jesus vai dizer para mim, falta só você fazer uns ajustezinhos ali, dar uma arrumada aqui, colocar algumas coisas que está fora do lugar ali, e pronto. Só que quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: é necessário nascer de novo. Você só tem que nascer novamente. Foi uma, vamos dizer assim, uma afirmação profundamente enigmática para Nicodemos. Nascer como? Nascer de novo. Como pode o homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Ele falou: não, é da água e do Espírito. Em outras palavras, a água representada pela palavra. A água significa a palavra. Todo ser humano precisa nascer na palavra, pela revelação da palavra, pelo conhecimento da palavra, pela conversão a Deus, pelo poder e pela revelação da verdade estabelecida na sua palavra. Nascer da água significa nascer pela palavra. Está lá em Efésios, não sei se capítulo 4, que diz que o Senhor vai buscar a sua igreja sem mancha e sem ruga, lavada pela água da palavra. Então lá em Efésios está dizendo que a água da palavra, que vai limpando, que vai tirando as rugas da igreja, que vai tirando as impurezas da igreja, é essa palavra que faz você nascer de novo, é essa palavra que te convence pela ação do Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo. É essa palavra que traz dentro de você a revelação da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho não é um remendo. O Evangelho de Cristo é um novo nascimento, é uma nova vida. E quando nós entramos aqui no capítulo 16, Jesus está já preparando o coração dos discípulos para o grande momento do desfecho total da grande obra que Deus havia confiado a ele para fazer, que era a sua morte, a sua ressurreição.
E naquele momento, quando Jesus começa a falar com os discípulos, Pedro chega para Jesus e diz: não, Senhor, não diga isso, nada vai acontecer com o Senhor. E aí entra um terceiro personagem na história. Quem que entra ali, irmão? O Satanás. Jesus, ele nem fala para Pedro, ele fala: para trás de mim, Satanás. Mas pastor, como é que Satanás estava ali? Ele possuiu a Pedro? Ele estava por trás de Pedro? Ele estava do lado de Pedro? Aonde estava Satanás? Né? Irmãos, o texto não esclarece para você de maneira clara aonde a figura de Satanás se encontrava. O fato é que Satanás estava influenciando Pedro. Eu particularmente acredito que ele se colocou ao lado de Pedro e influenciou Pedro a falar aquilo. Ou seja, havia um lugar dado por Pedro para que Satanás agisse na sua vida. Então Satanás agiu ali, e o Senhor, ele viu a presença de Satanás e repreendeu a Satanás. E é interessante que o Senhor disse a Satanás: você que só produz escândalo, porque você só sabe das coisas dos homens e você não entende as coisas que são de Deus. Aqui nós temos algumas verdades que nós precisamos entender sobre o Evangelho de Cristo e seus posicionamentos. E o primeiro posicionamento que eu quero aqui trazer para você e para mim nessa noite é que não é possível viver o Evangelho de Cristo na ótica dos homens, somente na ótica de Deus. Porque existe a ótica dos homens e existe a ótica de Deus. Existe a visão dos homens e existe a visão de Deus. E quando Jesus está falando com Satanás aqui, ele deixa claro isso. Ele diz: você entende da visão humana, você entende daquilo que o coração do homem deseja, você entende da ótica dos homens e daquilo que os homens desejam, mas você não entende daquilo que está no coração do Pai. Você não entende daquilo que está no coração de Deus. Então não pense que a ótica dos homens vai funcionar comigo, porque eu ando na ótica de Deus. Amém, igreja? Não pense que a ótica humana, não pense que aquilo que funciona com os homens, aquilo que conduz, aquilo que seduz o coração dos homens, vai seduzir o meu coração. O meu não. Por quê? Porque o meu coração está firmado na ótica de Deus. Minha pergunta para você é: qual ótica está conduzindo a sua vida? Você está andando hoje, vivendo o Evangelho de Cristo? Você está na ótica dos homens ou você está na ótica de Deus? E aqui nós temos dois personagens, Jesus e Pedro. Pedro estava na ótica dos homens, e quem anda na ótica dos homens vacila. Quem anda na ótica dos homens deixa de servir ou de fazer a vontade de Deus quando a coisa aperta. Quando servir a Deus envolve sacrifícios, compromisso, responsabilidade. Quando servir a Deus envolve passar por um sofrimento que a minha carne não deseja passar. Então quem anda na ótica dos homens muitas vezes vai correr o risco de dizer não para Deus quando Deus quer ouvir um sim. Corre o risco de dizer não para Deus quando Deus espera que você diga sim para Ele. E a gente vê que essa ótica que estava na mente de Pedro não só se manifestou aqui, se manifestou também no Getsemane. Jesus, ele estava na ótica do reino de Deus, ele estava na ótica de Deus, e ele sabia que ele ia para Jerusalém, e que lá em Jerusalém ele seria preso, lá em Jerusalém ele seria maltratado, e por fim ele seria pregado numa cruz e morto. Mas ele estava preparado para passar por isso. Amém, igreja? E comprometido para passar por isso, em passar por isso. E quando eles chegam no Getsemane, um pouquinho antes de Jesus entrar no Getsemane, Jesus chama os discípulos de novo e fala outra vez sobre essa situação. Sabe quantas vezes Jesus falou no Evangelho de Mateus sobre sua morte e ressurreição? 4 vezes. Em Mateus 12:40, quando Jesus está discutindo com os religiosos, os fariseus pedem um sinal. Mostra-nos, dá-nos um sinal de que você realmente é o Filho de Deus.
Jesus falou assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, pois vos será dado apenas o sinal relacionado a Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois ele foi retirado e colocado em terra. Assim o Filho do Homem, ele ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas depois ele ressurgirá. Então ali Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E esse texto em que Jesus menciona Jonas, viu, irmão Jonas? É o outro Jonas. É o Jonas do peixe, né? Esse texto aqui faz eu acreditar mais ainda na existência do Jonas e do peixe que engoliu Jonas. Porque geralmente as pessoas ficam naquela dúvida: mas como que um peixe engoliu a pessoa, ele ficou vivo 3 dias? Jesus falou, irmãos. Se Jesus falou, para mim acabou. O peixe engoliu, ele ficou lá e saiu, né? Então o próprio Senhor Jesus, já no Novo Testamento, ele endossa o que aconteceu com Jonas no Velho Testamento. Então não é conto da carochinha, né? Não é invenção, não é invencionismo, aconteceu, né? Então aconteceu e Jesus testificou que isso aconteceu. Então Jesus ele vai preparando os discípulos, ele vai mostrando para os discípulos que o Evangelho ele tem um desfecho final. Esse desfecho final vai acontecer com a sua morte e posteriormente a sua ressurreição. E quando passa por esse capítulo 16, Jesus chega lá na frente, no capítulo 26 já, Jesus vai falar novamente com os discípulos: ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aí Pedro, aí diz assim, Jesus fala que vocês me abandonarão. Pedro falou: não vou te abandonar não, Jesus, né? E Pedro insiste novamente, né, numa outra situação. A ótica humana produz engano na nossa vida, faz com que a gente pense de si acima do que a gente realmente é capaz de fazer, faz com que a gente tenha uma convicção muitas vezes falsa ao nosso próprio respeito, equivocada ao nosso próprio respeito. Por quê? Porque ela está firmada no contexto dos homens. E a ótica humana, ela te seduz, ela te leva a se prender nessa vida. Por quê? Porque ela coloca no seu coração um sentido de vida baseado na felicidade vivida aqui e não na eternidade. Então tudo que você quer em termos de felicidade, você quer viver aonde? Aonde? Aqui. Tanto é que depois que Jesus é preso, e Jesus fala que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E nesses 3 momentos de negação, o que você observa em Pedro? Uma preocupação em preservar a sua vida. Não, eu não posso perder a minha vida por Jesus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não posso perder a minha vida por Jesus. Se ele quer perder a vida dele, é um problema dele. Eu não posso perder a minha vida por Jesus 1 vez. Eu não posso perder a minha vida por Jesus 2 vezes. Eu não posso perder a minha vida por Jesus 3 vezes. Andando com Jesus. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? O mundo tem trabalhado para criar crentes dentro da igreja que não podem perder a sua vida por amor a Jesus. Aí tem muita gente que aparentemente está andando com Jesus, aparentemente está na igreja, aparentemente está servindo a Deus, mas o seu coração não tem coragem de perder coisas nessa terra por amor a Cristo. Não tem coragem de sacrificar situações nessa terra por aquilo que foi profetizado, prometido como algo seguro a ser recebido no céu. Alguém disse uma frase muito interessante: ter sucesso não é ser conhecido. Ter sucesso é você chegar no fim de tudo e Jesus dizer: eu te conheço. Amém? Ter sucesso não é você ser conhecido, é você chegar no final da sua caminhada, se encontrar com Jesus e Ele dizer para você: eu te conheço. Bem? Que tipo de sucesso tem brilhado no seu coração?
Que tipo de sucesso tem seduzido a sua vida? Irmãos, o Evangelho é um Evangelho de poder, para colocar dentro de nós um sentido de vida, aonde o propósito não é mais viver para nós mesmos, mas viver para aquele que nos salvou. O Evangelho ele tem o poder de mudar o sentido da nossa vida, para que a gente não viva mais segundo o propósito de buscar para si, mas de buscar para Deus. Não de viver para si, mas de viver para Deus. Não de buscar agradar a si, mas de agradar a Deus. Então, quando a gente está na ótica do mundo, agradar a nós, preservar a nossa vida aqui, cuidar dos nossos interesses pessoais, é o mais importante. E fazer a vontade de Deus, colocando em risco essas situações, muitas vezes pode nos levar a dizer não para Deus, para que possamos dizer sim ao nosso ego. E aí que muitos crentes estão se perdendo, estão perdendo a condição de viver no Evangelho. Irmãos, o Evangelho é um chamado a morrer para viver na eternidade. Morrer aqui para viver na eternidade. Então a gente tem que morrer um pouquinho a cada dia. Morrer para quê, pastor? Morrer para o egoísmo, morrer para a ambição desmedida, morrer, irmãos, para a luxúria, para os desejos da carne, morrer, irmãos, para tudo aquilo que é da carne, morrer para a nossa carne, para vivermos a vida no Espírito. Quem quer viver a vida no Espírito aí? É um preço, né? Agora Jesus, ele estava na ótica de Deus. Na ótica de Deus, irmãos, a tentação vem, a gente diz não. A tentação vem, a gente para trás de mim, tentação, né? Eu tenho um compromisso, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão dada pelo Pai, e eu vou cumprir essa missão até o fim. Nada vai me tirar do foco, porque eu tenho uma missão. Quem está na ótica de Deus, Satanás não encontra espaço na sua vida. Quem está na ótica do mundo, Satanás acaba encontrando um espacinho para agir, acaba encontrando um espacinho para estar trabalhando na vida daquela pessoa, mesmo sendo discípulo de Jesus. Pedro era discípulo de Jesus, irmãos? Satanás encontrou um espacinho na vida dele? Fala para o seu irmão, não dê espaço para o diabo. Lá em Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Ou seja, não deis lugar, quer dizer, é possível dar lugar, porque senão não teria essa palavra lá. Não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar para ele, porque se a gente der, ele entra, e ele começa a trabalhar contra nós, contra nós no sentido de nos afastar de Deus, de nos tirar do caminho de Deus, de nos afastar de Jesus. Então nós não podemos. Jesus, ele não deu espaço para o diabo, porque ele estava na ótica de Deus. Quem vive na ótica de Deus, serve a Deus quando as dificuldades chegam. Quando servir a Deus envolve dor, quando servir a Deus envolve perda, quando servir a Deus envolve sofrimento. Eu sirvo a Deus apesar das perdas. Por quê? Porque tudo que eu perder aqui não se compara ao que eu vou receber na eternidade. Eu sempre gosto de lembrar de uma cantora cristã. Ela tem mais de 2.000 hinos no inário cristão. O nome dela é Jane Fanny Crosby. Nasceu em 1820 e morreu em 1915. O que aconteceu com ela? Ela nasceu em Nova York e ela teve um problema nos olhos. E claro, 1820, com certeza a medicina daquela época tem nada a ver com a de hoje, né, irmãos? Levaram ela ao médico. O médico, que era especialista, não estava. Levaram para ela para um outro médico que não era especialista. Esse outro médico fez compressas de mostarda quente nos olhos dela.
O que aconteceu? Ficou cega para o resto da vida. Mas com 15 anos, ouvindo a sua avó, pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando do amor de Deus, vivendo na escuridão, mas ouvindo o Evangelho. Olha só, ouvindo o Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ela, ouvindo o Evangelho, ela entrega a sua vida para Jesus. O Senhor faz um reboliço na vida dela, e ela começa a compor hinos e poemas. Ela compôs mais de 8.000 poemas. Muitos não foram publicados, mas mais ou menos 2.000 hinos estão no inário da cristandade. E um dos mais famosos é: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. É uma cega, irmãos, presta atenção. Eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nunca se revoltou com Deus porque ficou cego. Nunca se revoltou com a fé. E nunca se revoltou com Deus porque não foi curado da sua cegueira. Na cegueira, sem ver: Jesus, eu te amo e vou cantar para o Senhor. Quantos têm a capacidade de viver esse nível de vida cristã hoje? Hoje, qualquer coisinha que Jesus diz não para nós, a gente está desistindo dele. Alguém disse que nós vivemos hoje em meio a um conceito de igreja tão superficial, em que as pessoas, elas são injustas com Deus, porque todas as vezes que Deus não faz as coisas do jeito que elas querem, elas pensam em abandonar a fé, em sair da igreja, em dar as costas para Deus, simplesmente porque Deus não fez do jeito que elas queriam. Isso significa que você está na ótica do mundo, na ótica dos homens, não está na ótica de Deus. O que Ele deu para você, ninguém pode dar. O que Jesus fez por você, ninguém pode fazer. Só Ele foi capaz de morrer por você. Só Ele foi capaz de ressuscitar por você. E só Ele é capaz de voltar a este mundo para levar você para a eternidade. Só Ele tem esse poder. Quem anda na ótica de Deus não se revolta com Deus quando passa por injustiças. Vocês viram Jesus revoltado com o Pai porque foi injustiçado em algum momento? Alguém alguma vez, algum momento, algum texto bíblico da Bíblia mostra Jesus revoltado com Deus porque passou por injustiça? Quem aqui já passou por injustiça? Quem já passou? Não reclame. Você está nesse caminho, você está sendo moldado. Deus está autenticando a sua salvação. Deus está autenticando o Evangelho na sua vida. Deus está te credenciando, Deus está te carimbando. Esse aqui é de verdade, esse crente aqui é de verdade. Porque, irmãos, é no momento que nós somos amassados que verdadeiramente nós somos provados como verdadeiros ou falsos. E muitas vezes nós precisamos passar por situações que contrariam o nosso querer, os nossos desejos, para a gente ver o que nós carregamos dentro de nós. Que nem nós falamos pela manhã, o joio e o trigo são muito iguais, mas só que quando você amassa o trigo, ele vira pão. Quando você amassa o joio, ele vira veneno. Um alimenta e dá vida, o outro mata. Não seja um crente que mata, seja um crente que
que dá vida para os outros. Seja um crente que no momento que você está sendo amassado, a sua vida está se tornando algo que vai nutrir, alimentar a vida espiritual de outras pessoas. Não seja uma pessoa que vai se tornar um veneno, porque está passando por alguma situação ruim, negativa, começa a murmurar, reclamar, começa a duvidar de Deus. Isso é um veneno para a fé. Isso é um veneno, como um mau testemunho, que Deus espera que eu e você não demos, porque Ele nos deixou nessa terra para que através de nós Ele fosse revelado ao mundo. Então o meu testemunho e o seu conta muito em relação ao poder do Evangelho. Se você vive um Evangelho que não te permite sofrer, ou que não te permite cantar dentro do sofrimento, que não te permite permanecer firme dentro do sofrimento, esse Evangelho é falso. O Evangelho de Deus, ele é poderoso para dar àqueles que servem a Cristo a capacidade de serem açoitados, amarrados, presos e ainda assim cantar à meia-noite. Por quê? Porque Cristo nos satisfaz de dentro para fora. Não são as circunstâncias, não são as circunstâncias que definem o meu estado de espírito. O que define o meu estado de espírito é aquele que salvou o meu espírito e que habita em mim, Jesus. Então cuidado com a ótica do mundo e com a ótica dos homens. É tempo de nós resgatarmos dentro de nós a ótica de Deus. Quem vive na ótica de Deus vive na terra, mas olhando para o céu. Colossenses 3:1. Se já ressuscitaste com Cristo, olhai para as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, e não para as coisas que são da terra. Então a ótica do céu te faz olhar para o céu, te faz valorizar o céu. Quem está só na terra aqui está correndo o risco de ficar na terra quando Jesus voltar. A maravilhosa graça de Deus veio resolver o seu maior problema. Quem já ouviu falar de um escritor chamado Philip Yancey? Philip Yancey escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. Dentro desse livro ele coloca o seguinte: se nós precisássemos, se a nossa maior necessidade fosse de tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse de leis, Deus teria nos enviado um jurista. Se a nossa maior necessidade fosse de prazer, Deus teria nos enviado um artista. Se a nossa maior necessidade, irmãos, fosse qualquer outra dessas situações, Deus teria enviado essas pessoas. Mas porque a nossa maior necessidade é de perdão, Deus nos enviou um Salvador. A maior necessidade que nós tínhamos é de perdão. Por isso Ele mandou um Salvador. E o Evangelho fala de um Salvador, que veio salvar você dos seus pecados. Então, a maior obra de Deus por você não é aquilo que Ele faz no seu corpo, é o que Ele fez em favor da sua alma, na cruz do Calvário. Segundo, irmãos, o Evangelho de Cristo, primeiro posicionamento, nós temos que abandonar a ótica do mundo para viver na ótica de Deus. Primeiro posicionamento. Segundo posicionamento, saia do muro da indecisão. Fala para o seu irmão aí, não seja indeciso. A indecisão, ela nos torna negligentes, nos acostuma com o erro, rouba a nossa capacidade de nos posicionarmos ao lado de Deus. Vou repetir: a indecisão, ela te torna negligente, a indecisão, ela te acostuma com o erro, a indecisão, ela te faz, muitas vezes, perder a firmeza de se posicionar em Deus. A exemplo de Ló. Ló estava onde? Sodoma? Sodoma aí? Gomorra. Abraão ora, pedindo para Deus salvar. Na realidade ele queria salvar o Ló e a família do Ló que estava lá, porque Deus ia destruir aquela cidade. E aí o que acontece?
os anjos de Deus vão lá, 2 anjos vão lá, para tirar Ló daquela cidade. E aí Ló leva os anjos para a casa dele. E aí os homens daquela cidade, de tão pervertidos sexualmente que eles estavam, eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Eles queriam arrombar a porta para violentar os anjos. Coisa que não dá para imaginar, né, irmão? Mas é isso que o texto diz. Ló ficou tão preocupado que ele falou assim: eu concedo as minhas filhas, meio doidão também, mas tudo bem, para poupar os anjos, né? Aí, não, nós queremos eles. O que aconteceu? Gerou aquela tensão. Olha só, um momento de tensão, o mundo querendo entrar, arrombar a porta da casa dele, para arrebentar com a família dele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, é assim que o mundo muitas vezes está se colocando na porta da tua vida. Ele está querendo arrebentar, ele está querendo entrar para destruir a sua casa, destruir a sua família, colocar lá dentro valores de destruição, de depravação moral. E aí o Ló era para ele estar, ó, vamos embora daqui. O que aconteceu? Ele estava indeciso. A palavra de Deus diz que ele demorava-se. Ele se demorou. Depois você vai lá e vê. Está dizendo que Ló demorava-se a tomar uma decisão. Chegou uma hora que os anjos pegaram pela mão, falou: pega a sua mulher, e arrancou ele de lá à força. Por quê? Porque ele estava indeciso. Muitas vezes isso pode acontecer com a gente. Deus quer que a gente tome atitudes que precisam ser tomadas rápidas, e a gente fica empurrando com a barriga, né? A gente fica protelando, a gente fica jogando para frente, a gente fica indeciso. E muitas vezes a gente precisa entender que porque nós temos liberdade, nós temos que decidir. Deus te deu livre, Ele não anula isso. Você tem que decidir sempre, a decisão é sua. Você tem que decidir. Você tem que decidir entre entrar pela porta larga ou pela porta estreita. Isso está lá em Mateus 7,13. Tem uma porta larga e uma estreita. A larga pode tudo, a estreita não pode quase nada. O diferencial é o final. No final da estreita tem salvação, no final da larga tem perdição e morte. Você pode decidir larga ou estreita. Você pode decidir: eu vou ser prudente ou imprudente, exemplo das 10 virgens. Você pode dizer: eu vou fazer parte das virgens prudentes, vou encher minha lamparina de azeite, vou me abastecer, vou estar na presença de Deus, renovando a minha fé, me enchendo com a palavra, buscando intimidade com Deus na oração, me fortalecendo, porque eu sei que o caminho é longo, eu não sei quando o noivo vai voltar, mas se ele voltar, de repente, a minha vida vai estar santificada, eu vou estar longe do pecado, vou estar cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus vai estar no meu coração, e eu vou estar vivendo intimidade com Deus, porque eu sou prudente. Ou você pode ser um crente imprudente. Vou na igreja de vez em quando, leio a Bíblia muito mais de vez em quando ainda, orar, nem sei o que é isso. Você pode ser um crente que diz: eu sou crente, mas vai levando a vida espiritual na imprudência. Quando Jesus chegar, você pode receber a triste notícia que aquelas 5 imprudentes receberam: a porta se fechou. Porque Jesus não vai avisar a hora que Ele vai vir, irmãos. A Bíblia diz: quando o mundo estiver falando de paz, de tranquilidade, então virá o Filho do Homem, e muita gente será pego de surpresa. Irmãos, eu fico pensando quanto crente, vou dizer crente, vai ser pego de surpresa, porque está vivendo uma vida no Evangelho de qualquer jeito, sem consagração, sem compromisso com santidade, sem compromisso com renúncia por amor a Cristo. E eu temo por essas pessoas. Eu fui numa reunião de pastores ontem de manhã, minha esposa foi comigo,
todas as lideranças aqui da cidade. E o pastor que ministrou, eu gostei demais da palavra que ele ministrou. Ele ministrou sobre a oração do Pai Nosso. Parece um texto tão simples. Ele falou assim, ali na oração do Pai Nosso, a gente gosta muito daquela parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele falou assim: o pão nosso de cada dia, dentro dessa oração, está relacionada com o contexto das nossas necessidades diárias, com o contexto das nossas necessidades físicas e materiais nesse mundo. E dentro da oração do Pai Nosso está dizendo que o Senhor, todos os dias, Ele nos dá o necessário para suprir exatamente o que nós precisamos para viver bem nessa vida. Só que Ele disse o seguinte: antes de chegar nessa parte, está dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ele disse: sabe por que está santificado seja o seu nome? Porque santificar o nome de Deus é mais importante do que suprir as suas necessidades físicas. A santificação do nome de Deus na sua vida está num patamar muito mais elevado e merece muito mais atenção do que se preocupar com o pão de cada dia. Aí ele falou assim: o problema é que tem muita gente se preocupando demais com o pão de cada dia, mas não está preocupado em santificar o nome do Senhor. E aí ele vai lá para Ezequiel, um texto onde Israel profanou o nome de Deus. Ele leu aquele texto de Ezequiel, onde a nação de Israel profanou o nome de Deus, e Deus tratou duramente com o povo porque eles não santificaram o seu nome. Nós carregamos o nome de Deus, amém, irmãos? E uma coisa que ele colocou ontem, que eu achei interessante, ele diz assim: no passado as famílias, nós carregamos o nome dos nossos pais, que são sobrenomes, né? Sim ou não? Tem algum Ferreira aí? Ferreira, Almeida, Oliveira, Silva, Edivaldo, enfim, Escobar, Macena, Queiroz, Ferracioli. Viu como eu estou sabendo o nome de vocês? Então, às vezes o pai chegava assim e falava: ó, você não vai sujar meu nome, né? Cuida do nosso nome, é o nome da nossa família. Então isso tinha muito no passado, porque as pessoas tinham integridade e zelavam pelo nome. Aí ele falou assim: tem muita gente sujando o nome de Deus. Por quê? Porque você carrega o nome de Deus. Então quando você não se aparta do pecado, você está sujando o nome de Deus, e você nem sente dor por isso. Então nós precisamos santificar a nossa vida. Por quê? Porque Deus quer ver isso em nós, amém, irmãos? Santificado seja o seu nome, assim na terra como é no céu. Se lá no céu o nome de Deus é santificado, aqui também tem que ser, e Ele espera isso de nós. Então foi uma palavra assim, chamou os pastores na chincha ontem, irmão. Eu gostei demais. Falou assim: vocês estão tudo aqui, ó, pastor aqui que às vezes está com nome sujo, fazendo um monte de coisa errada, tem que santificar o nome do Senhor. Mas chamou a pastorada, eu amei, porque eu gosto desse tipo de palavra. Eu gosto quando é chamado, sabe, na responsa, né? E aí foi um outro pastor lá depois que falou: gente, quem recebeu essa palavra foi de Deus? Todo mundo sim. Falou: se foi de Deus é porque a gente precisa consultar o nosso caminho, porque senão essa palavra não teria sido ministrada. Como é que Deus vai ministrar uma palavra que não se encaixa? Se ela foi ministrada é porque a gente está errado. Você está entendendo? Então, o gostoso é você participar de um ambiente assim, aonde você vê que Deus confrontando, Deus está chamando a atenção dos seus escolhidos. Então, se Deus chamou a atenção dos pastores ontem, e eu fico pensando assim, teve um pastor lá, acho que foi esse segundo, falou assim: se Deus está puxando a nossa orelha, que somos líderes da igreja, imagine os liderados. Falou assim: nós que devemos ser o exemplo, estamos precisando de puxão de orelha, imagina as ovelhas que nós pastoreamos, né? Então, irmãos, nós precisamos trazer essa mensagem para nós, o Evangelho de Jesus.
É claro que Deus me impactou com essa palavra ontem de manhã, aí Deus vai me impactando, vai me conduzindo dentro de um direcionamento onde uma coisa casa com a outra. Obviamente que essa palavra aqui, Deus foi construindo ela aos poucos dentro do meu coração, para me chegar aqui e compartilhar com vocês. Mas cada um foi ministrando um pouquinho, ou foi recebendo um pouquinho, para trazer esse conteúdo aqui e compartilhar com você. Nós não podemos, veja bem, nós temos que decidir se a gente vai andar no caminho estreito ou no caminho largo, se a gente vai ser imprudente ou prudente, se a gente vai andar na carne ou no Espírito. Porque se você andar na carne, a Bíblia diz que aquele que anda na carne, da carne colherá corrupção, e com a corrupção colherá a morte, mas aquele que anda no Espírito colherá a vida eterna. Então, se você andar na carne, você vai produzir as obras da carne. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 5, (5:18) diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, até comer demais é pecado, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você anda na carne, são essas coisas que vão acabar sendo produzidas na sua vida, e isso vai testificar contra você no juízo final. Por quê? Porque esse texto termina com salvação ou condenação, sim ou não? Quando fala não herdarão o reino de Deus, está falando que culminará numa situação em que a salvação foi perdida. Não vai herdar o reino de Deus, então não tem salvação. Então, por isso, eu fico preocupado com essa afirmação: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso me preocupa. Eu entendo que essa frase, ela só se encaixa, presta atenção no que eu vou dizer, que isso é teológico. Essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, só se encaixa na vida de pessoas que entendem salvação como regeneração de vida. Agora, para aqueles que dizem, eu estou salvo em Cristo, mas não entende regeneração, está vivendo de qualquer jeito, essa frase não se encaixa na vida dessa pessoa. Porque eu vejo que a salvação, pela graça, ela te dá vitória sobre a lei, no sentido de capacitar você a cumprir a lei, apesar dos seus erros, porque você está cumprindo em Cristo. Mas a graça, ela não compactua com a sua falta de vontade de cumprir a vontade de Deus, com a falta de vontade de cumprir a lei. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Uma coisa é você não ter capacidade, a outra é você não ter vontade de fazer o que é certo. Então, se você está debaixo da graça, você vai errar, você vai falhar, e quando você falhar, você está debaixo da graça. A graça vai te gerar arrependimento, você vai pedir perdão a Deus com sinceridade, e você vai ser perdoado. Mas dentro do seu coração, você vai ter vontade de errar ou de acertar. É isso que eu quero dizer. Uma vez salvo, salvo para sempre, é para esse tipo de pessoa. Caí, mas eu quero acertar. Eu errei, mas querendo acertar. Eu errei, mas querendo não errar. Agora o cara que fala, eu estou debaixo da graça, mas está querendo errar, irmão, aí não teve salvação, né? Aí não tem como você justificar. Então nós precisamos avaliar, porque o Evangelho, a gente precisa esclarecer dentro de nós o que é o Evangelho, para a gente não ficar enganado dentro da igreja. Tem muita gente enganada dentro da igreja, e esses que estão enganados dentro da igreja, daqui a pouco vai balançar a figueira, é mais um que cai, é mais um que vai dar mau testemunho, é mais um que vai estar fora da igreja, é mais um que vai estar fora de Cristo. Por quê? Porque dentro do seu coração o Evangelho não foi esclarecido espiritualmente, né? Pela ação do Espírito Santo. Irmãos, mais um posicionamento.
O Evangelho de Cristo, ele nos leva a nos posicionarmos em renúncia e em obediência. Aqui o Senhor Jesus, ele diz assim, Mateus 16, vamos voltar para trás aqui. Eu saí do texto, né? Agora vamos achar tudo de novo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, ou renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Isso quer dizer que existe uma renúncia aí, que eu e você temos que fazer, todos os dias. Todos os dias a gente tem que renunciar aos quereres, aos desejos errados do nosso coração, às disposições pecaminosas que estão dentro do nosso coração. Quem está casado e quer pular cerca, isso é um desejo errado. Tem que renunciar todos os dias a isso. Mas pastor, nós estamos no meio de crente, isso não acontece. Acontece sim. Se você for pesquisar, eu já fiz essa pesquisa, o Brasil está em primeiro lugar no mundo, presta atenção, no índice de traições de marido para mulher. Atrás do Brasil vem Argentina e Holanda. Holanda e Argentina. Mas o Brasil está no topo. Pesquisa, aonde mais acontece isso? No ambiente de trabalho. O homem ou a mulher está lá no ambiente de trabalho, trabalhando juntinho, aí começa a aproximar, conversa vai, conversa vem, é risadinha para lá, é risadinha para cá, é brincadeirinha, é piadinha, aí começa aquela aproximação de um querer saber da vida íntima do outro. E aí daqui a pouco, porque trabalhamos juntos, convivemos há tanto tempo juntos, um vai abrindo a sua intimidade para o outro, e o outro vai abrindo a sua intimidade para o um. Daqui a pouco pinta um tal de clima, né? Pinta um tal de clima, e aí de repente dentro do ambiente de trabalho, ou em meio a essa situação, alguém acaba traindo o cônjuge. Vocês acreditam que isso acontece? Sim ou não, irmãos? Acontece. Eu não estou falando aqui nenhuma besteira, estou falando de coisas pesquisadas, registradas e catalogadas, né? E dando exatamente os meandros de como a coisa acontece. Então nós precisamos todos os dias vigiar o nosso coração, suas carências. E outra coisa, o inimigo ele vai trabalhar para que, quando isso começar a acontecer, dentro de casa comece a haver uma sonegação sexual, não sei se seria essa palavra, mas um comece a dever sexo para o outro, para que a atração lá de fora comece a ficar interessante, né? Então nós precisamos vigiar, maridos e mulheres, orem juntos, peçam para Deus revestir o casamento de vocês, do lar de vocês todos os dias. Peça para Deus renovar no coração de vocês o amor um pelo outro. Amém, igreja? Então nós temos que vencer o pecado. O pecado, ele vem e vai bater na sua porta. E cabe a nós dizer não. Cabe a nós fechar a porta. Então nós temos que renunciar a tudo aquilo que pode nos levar a cair, a tudo aquilo que pode nos levar a negar a Cristo, o Evangelho, a salvação nas nossas vidas. E em último lugar, irmãos, precisamos entender, o último posicionamento do Evangelho, é entender que o maior investimento que nós podemos fazer não está naquilo que conquistamos aqui, mas está na nossa alma conquistada na eternidade. Amém? Olha o que Jesus diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? O que Jesus está dizendo aqui? Que adianta você ganhar o mundo inteiro? Me tornei o Elon Musk, mas perdi minha alma.
E aí? Irmãos, tudo no mundo é ilusão. O que diz Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra? Eis que tudo é vaidade e desejo vão. O sentido da vida é caminhar ao lado de Deus, é caminhar com Deus, é estar em paz com o Criador. Ele provou de tudo, irmãos, de tudo muito, de tudo ele provou muito, de dinheiro, né, de prazeres, e ele falou, tudo é vaidade. A pessoa ela pode ter bilhões na conta dela e você pode ter centavos, só que quando você come e dá dor de barriga, o que sai de você é igualzinho. Quando os dois vão ao vaso sanitário, é igualzinho. Não é porque a pessoa é bilionária, é diferente. Vai sair azul, vai sair, não sai. É do mesmo jeito. É igual. O Schumacher, octacampeão mundial, acho que é 8 vezes. Ninguém fala, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto. Até hoje eu não sei se ele está vegetando, se ele não está, né? E aí? Ganhou dinheiro e perdeu muito dinheiro e está, se estiver vivo, está vegetando. Você está aqui vivo. Você está aqui com saúde. Você não é octacampeão mundial, mas você é salvo pelo poder que há no sangue de Jesus. Glorifique a Deus. Você é a pessoa mais rica desse mundo, porque você tem o Senhor, você tem a Cristo na sua vida. Exalte e glorifique a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e ninguém, nenhuma borracha pode tirar de lá. Então nessa noite, traga o Evangelho para dentro de você e se alegre no Senhor. Cante como Fanny Crosby, segurança, sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado